Brasil é um país laico, mas onde ainda impera uma violência muito grande com relação à religiosidade. A intolerância religiosa corresponde a um conjunto de ideologias e atitudes ofensiva a todas as crenças e práticas religiosas ou mesmo a quem não segue nenhuma religião. É um crime de ódio que fere a liberdade e a dignidade humana. E esse seminário é exatamente para que se possa discutir essas questões. E é nesse contexto que se encaixa este projeto de promoção e defesa da liberdade religiosa. Debate-se a tolerância, a diferença e a diversidade é indispensável para o fortalecimento do regime democrático, pois através deste é que podemos garantir a preservação dos direitos fundamentais de praticamente todos os segmentos sociais. Nós estamos em um momento em que há disputas, né, na conquista de adeptos a essas novas religiões. E isso tem trazido algo muito prejudicial às relações humanas, ao diálogo entre as pessoas. Então, a realização desse evento e de cursos sobre a questão da intolerância religiosa são muito importantes para contribuir para realmente tornar as relações humanas dialógicas e baseadas no respeito e no diálogo. É preciso que essa questão, sabe, da intolerância religiosa seja colocada a partir do conhecimento científico, e nós gostaríamos, inclusive, que esses conhecimentos fossem divulgados, porque a gente tem certeza que eles vão contribuir para que a gente possa garantir, né, um Estado democrático e laico no nosso cotidiano. Então, esse seminário, né, conforme foi esclarecido pelo professor André, que tem os princípios da PROEX, que são a interdisciplinaridade, o diálogo, a formação cidadã, a transformação social, tudo isso valoriza cada vez mais a nossa universidade e a nossa pró-reitoria de extensão. Porque se trabalhamos com a formação de professores, nós temos que dar a esses professores, também ouvir deles, evidentemente, né, nessa interação dialógica, esses conhecimentos básicos sobre as religiões, porque todas têm sua fundamentação e todas, né, são opções dos cidadãos. E, então, conhecer a religião não como doutrinação, mas como conhecimento, como saber, esclarecendo sobre algo tão importante que está nas nossas raízes, na nossa fundamentação, que é a religião. E isso nos faz cada vez mais conhecer nossa identidade, nossa pertença étnica, e é isso que importa e que torna o mundo melhor. Então, acho que a gente vive atualmente no Brasil uma situação que tem uma nova face, né? Não que a intolerância não fosse algo que existisse na nossa sociedade, mas atualmente ela está radicalizada e aparecendo de uma forma muito perigosa, no sentido dela ameaçar princípios básicos da democracia, né, de um Estado democrático de direito. Então, uma universidade com o potencial da UF, com reconhecimento, em especial o curso de extensão universitária, ou seja, que é justamente onde se dialoga com a sociedade, é muito importante, né, que a gente tenha esses dois universos se encontrando e podendo refletir e, quem sabe, até melhorar ou criar práticas e quiçá, políticas públicas de tolerância religiosa, de liberdade religiosa, e dessa forma a gente venha também fortalecer um pouco mais a nossa democracia, que nos tempos atuais está um pouquinho debilitada, digamos, né? Enfraquecida em função
de todas de toda a conjuntura, né, que a gente vive, o brasileiro também, as brasileiras muito pressionados, não é, com questões do seu dia a dia, né, e tendo que refletir uma questão maior. Então, é muito importante a gente debater essa questão da intolerância religiosa, que se tornou um tema central na agenda pública a partir da década de 90, com os eventos que vieram ocorrendo a partir daquele momento, de conflitos religiosos na sociedade que ganharam o espaço público, né? Porque a história do Brasil é uma história de intolerâncias em relação a tradições religiosas que não eram hegemônicas. Mas o fato é que, a partir da década de 90, há uma pulverização desses eventos de intolerância religiosa. Se até a década de 70 o Estado, digamos assim, era um perpetrador dessas ações de intolerância, com perseguições explícitas a terreiros, a uma religiosidade específica, isso ganha a sociedade de um modo diferente, né? Se aí o Estado deixa de assumir essa centralidade, elementos na sociedade, principalmente a gente pensando aí atores envolvidos no universo religioso evangélico, que tem uma ação mais contundente em relação a religiosos de matriz africana, baseados numa perspectiva que entende que a batalha espiritual ela precisa acontecer. A gente vive num mundo de uma guerra, uma disputa das almas entre o bem e o mal, e que esses atores religiosos precisam se envolver nessa disputa aqui na Terra, não é uma coisa que é no transcendente, mas aqui, enfrentando essa questão, enfrentando esse mal que estaria localizado em algumas tradições religiosas. Para a gente do CEPLIR, que é o Centro de Promoção da Liberdade Religiosa e Direitos Humanos, do Governo do Estado, é sempre importante ter esses tipos de seminário e evento dentro da academia, porque a gente entende que é através desses debates e desses seminários que a gente vai formar quadros que possam debater esse tema. A liberdade religiosa ainda é um tema muito recente, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? O Centro de Promoção da Liberdade Religiosa funciona há 5 anos e a gente vem sempre procurando estar dentro da academia fazendo esse debate. Eu nunca presenciei nenhum debate sobre intolerância religiosa. Então, eu acho que a importância, assim, o serviço social, ele tem um certo pudor nessa questão da religião, acho que pela própria formação da profissão, porque o serviço social, ele, a princípio, é uma profissão muito ligada à religião, né, que tem essa origem. Então o serviço social ele tem um rompimento com essa religião, com essa questão cristã, com essa questão da caridade. Então acaba que o serviço social ele rompe com a religião e não agrega a religião enquanto saber tradicional, né, enquanto saber sociopolítico, acaba não agregando, né? Mas eu acho fundamental porque a gente trabalha com liberdade religiosa enquanto direitos humanos, né? E dentro do nosso código de ética, dentro da nossa formação até acadêmica, a gente tem inúmeras disciplinas para tratar e assim para reforçar a defesa intransigente dos direitos humanos. Então, eu acho importantíssimo, acho que está dentro das nossas obrigatoriedades enquanto assistente social e do próprio trato com os usuários, né? Porque a gente precisa contemplar a religiosidade enquanto forma de subjetividade, de identificação e tudo mais. E o debate é só a ponta, o debate de hoje, o seminário de hoje é só a ponta do iceberg de um trabalho muito mais volumoso que envolve o atendimento a vítimas de intolerância religiosa através do Centro de Promoção da Liberdade Religiosa, que funciona no Governo do Estado. Nesse atendimento, alunos da universidade atuam na ponta do atendimento, e há também um outro lado, que é esse trabalho de divulgação da temática, que é feito em seminários como esse e outros que vão acontecer, e ainda num trabalho mais massivo, mais de contato com o público, que vai ser desenvolvido em julho, ali na Praça Araribóia. Coroando tudo isso, e dentro do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o projeto também desenvolve uma pesquisa ampla sobre a dinâmica do campo religioso no Rio de Janeiro e sobre o perfil das vítimas da intolerância religiosa.